bem-vinda mais uma vez aqui no Mar Azul Notícias. Boa tarde. Boa tarde a todos que compõem a Rádio Mar Azul, um especial a você, Fernando, que conduz com tanta maestria imagina. esta rádio. Muito obrigado. Bom, doutor, é o seguinte, né? Ficaram várias perguntas e respostas sobre direito de herança, viu, doutor? Então nós vamos voltar a falar mais uma vez sobre aí, direito de herança. Um assunto muito comentado, inclusive, naquele programa que nós fizemos aqui. E muita gente mandaram aí perguntas e também, né, faltaram respostas. Por exemplo, a Juliana, ela participa comigo e ela faz o seguinte, né? Pergunta, melhor dizendo. Fernando, pergunta à doutora que quem faz testamento pode deixar bens para quem quiser? Bom, primeiramente, o direito de herança, ele é um direito das sucessões. Então, está inserido no Código Civil, a partir do artigo 1829. Então, quem faz um testamento, ele tem que observar, que tem que guardar o que chamamos da legítima, que é aqueles bens que devem ser partilhados para os descendentes, após a morte de quem testou, para os descendentes e ascendentes. E os 50%, que é a legítima, ele tem que guardar para essas pessoas, se eles tiverem descendentes e ascendentes. E a outra metade ele pode dispor da maneira que quiser. Doutora Tereza, tem uma pergunta aqui interessante. Os herdeiros, eles são obrigados a pagar as dívidas da pessoa que deixou a herança, doutora? Sim, eles são obrigados, sim, a pagar até a totalidade da herança. Ou seja, até o valor total da herança. Eles não podem, por exemplo, se passar esse débito, né, que o morto, o de cujos deixou, que gerou a herança, se passar do valor total da herança, aí não, eles não são obrigados a pagar. Mas até a totalidade, até o valor total da herança, eles são obrigados a pagar, excetuando aqueles débitos fiscais e trabalhistas, que aí sim, aí realmente ficam excluídos. Olha, se você tem uma pergunta com relação a direito de herança, corre para o telefone, né? Aproveita aí a presença da doutora Tereza Maia com a gente aqui no estúdio, né? Sua oportunidade, tá legal? Então corre para o telefone para você fazer a sua pergunta, qualquer dúvida aí com relação a direito de herança. Outra pergunta aqui, doutora. Quem vive junto, né? Mas não é casado, tem direito à herança do companheiro, doutora? Ou da companheira? Sim, tem direito à herança daqueles bens que foram amealhados durante a união estável, que é o antigo junto, né, que a gente diz. Só não tem direito se a união estável estipular algo em contrário. Por exemplo, você vai declarar uma união estável em cartório, e se ela for declarada e tiver essa cláusula de não comunicação dos bens, aí não terá direito. Mas se não houver, terá direito à partilha daqueles bens que foram adquiridos durante a convivência do casal. Agora, quem não tem filhos, deixa tudo para o viúvo, doutora? Não. A pessoa que não tiver filhos, ela, se morrer, tiver pais ascendentes, se ela tiver ascendentes, pai, irmãos, tios, etc., aí ela terá, a pessoa terá, o viúvo ou a viúva, terá que dividir essa herança com os ascendentes daquela pessoa que faleceu sem filhos. Agora, doutora, e filhos fora do casamento? São herdeiros também ou não? São herdeiros igualmente aos filhos legítimos dentro do casamento ou da união estável. Por quê? Porque comprovada a paternidade, aquela criança, o adolescente ou aquele adulto, mesmo adulto, aquela pessoa tem direito como qualquer outro filho, inclusive os adotados. Muito bem. Estamos conversando com a doutora Tereza Maia, falando sobre direito de herança, viu, gente? Olha, doutora, irmãos, né? Irmãos, tem direito à herança, doutora? Tem direito à herança, desde que a pessoa que gerou a herança não tenha descendentes nem ascendentes. É aquela situação de que a pessoa não tem realmente para quem deixar. Então, entra na sucessão os irmãos, que são os entes colaterais, parentes colaterais ou entes colaterais. Ligou uma pessoa aqui, não quis identificar não, doutora. Ela pergunta o seguinte:
Amante de homem casado tem direito à herança se for mencionada no testamento, doutora? Não, infelizmente, essa pessoa, mesmo tendo sido mencionada no testamento, ou a amante ou o amante, os herdeiros, eles têm o direito de contestar esse testamento. Mas, salvo se a pessoa que gerou a herança, né, ela tenha, já esteja separado da esposa, separado de fato, durante 5 anos, já há 5 anos. Mas, infelizmente, a sucessão é direito dos herdeiros, né? Os herdeiros legítimos. E também se ela não tiver dado causa. Apesar da pessoa ter sido separada, aquela pessoa que morreu e gerou a herança. Se for separada de fato da esposa ou do esposo, não tiver dado causa à separação e tem que ter, no mínimo, 5 anos de separação. Doutora, outra coisa aqui também, outra dúvida. Como fica a herança, doutora, de quem não tem herdeiros, doutora? Se não tiver herdeiros de nenhuma forma, ou seja, descendentes e ascendentes, fica para o Estado. Se a pessoa que não tem descendentes e nem ascendentes deixou um testamento, vai ter que obrigatoriamente se observar, né, a disposição daquele testamento. Mas, caso não tenha nem ascendentes, que são os pais, avós, bisavós, nem ascendente, filhos, não tem ninguém no Estado que fica com essa herança. E se chegar uma pessoa dizendo que era amigo, não sei o que, próximo, era um amigo, aquele amigo bem próximo meu, quase irmão, doutora, como é que fica? É difícil, isso, tem que provar muita coisa, né? O problema é que aí a pessoa que gerou a herança, né, ela tem que ter deixado testado, ou seja, tem que ter feito um testamento para que entre na herança esse amigo, esse quase irmão, tem aquelas pessoas que cuidam da pessoa vários anos, e aí a pessoa morre e aquilo tudo vai para o Estado. Então, quer dizer, deveria ter sido orientada essa pessoa, ou ter procurado se orientar com um advogado de sua confiança, vamos dizer, para poder essa pessoa que gerou a herança ter redigido um testamento, deixando ela, reconhecendo essa pessoa como o seu legítimo legatário, seu legítimo herdeiro, né? Porque se não tem descendente, se não tem ascendente, e tem uma pessoa ali como íntima, que cuidou de você, que suou ali para os seus últimos momentos, tem o direito à herança. Ver tudo que a pessoa amealhou indo para o Estado é muito chato, é realmente muito triste. Zé, tem uma perguntinha também dos nossos ouvintes. Vamos lá, Zé. Bom, doutora Tereza Maia, boa tarde. Doutora, é o seguinte, uma senhora ligou para cá perguntando o seguinte, ela disse que é casado, tem 2 filhos. Os 2 filhos dela se casaram, os 2 se casaram, né? E tem uma casa de herança. A casa, eles venderam a casa e compraram 2 casas para cada um deles. Se um dos filhos delas, né, se separaram, para quem fica a herança? Eu estou entendendo aí que essa casa que já foi comprada já foi direito de herança. Essa senhora já não é mais... alguém gerou a herança. O casal, eles fizeram um acordo, venderam a casa, e os 2 filhos compraram 2 casas pequenas dos 2 filhos. Pode ficar só os 2 numa casa só. E um do casal, né, se separaram. Né? Aí para que fica a herança da parte deles? Aí nem é direito de herança porque está todo mundo vivo. Não é verdade? Está todo mundo vivo. O pai, a mãe. Então eles dispuseram já do bem imóvel em vida. Sim. E já deram a parte dos herdeiros deles, que são os legítimos herdeiros, que são os filhos. Certo. Então quer dizer que eles já fizeram a divisão dos bens. Não é verdade? É verdade. Então, o casado, outro casado. E aqui, deu a herança para esse e a herança para esse outro. O primeiro e o segundo. Se esse aqui se separar, vai ter que dividir com a esposa. Por quê? Porque é um bem deles. Vai ter que, o que for feito durante a união deles. Mas o imóvel, como foi um bem de herança, não se comunica. Só para os descendentes, para o cônjuge não. Então, no caso... Aí também tem que ver, ainda tem isso, porque esse nosso Código de 2002, ele modificou com relação ao regime de bens, quando a pessoa vai casar. Por exemplo, quando é o regime de separação total de bens ou comunhão universal de bens, não se comunica aqueles bens que foi recebido de herança, doação
E aí é que vai prevalecer o regime de bens, para se fazer a sucessão. Por quê? Porque existe a meação, a herdeira meeira, e a herdeira ou herdeiro, meeiro e herdeiro e meeiro. Quando você se casa com separação universal de bens, aqueles bens que eram antes, que eram seus antes da constância do casamento, se comunicam com os atuais, presentes e futuros. Mas essa pessoa não tem direito à herança. Então, ela tem direito somente à metade e não entra na herança dos herdeiros. Então, esse bem aí dessas pessoas foi o quê? Foi herança. Não é verdade? Foi uma herança. Por quê? Porque ele já, as pessoas, o pai e a mãe que gerou a herança, eles já deram a parte legítima para os filhos. E se os dois morrerem, ainda vão dividir o que os pais, porventura, fizerem, né? Construíram. Então, essa parte aqui do filho que está se separando, não, dependendo do regime de bens que eles foram casados, que ele quer casar, como foi uma herança, não é partilhado com a companheira ou esposa. Então tem que observar ainda o regime de bens. E ainda essa discussão está ainda muito complicada no STJ. Porque hoje eu inclusive vi, existem correntes a favor, correntes contra. Se casou em comunhão universal de bens, se ela é herdeira ou meeira, ou ele, ou se não. Então, quer dizer, é complicado. Tem a separação total de bens, comunhão universal de bens, e o nosso regime que a gente, quando a pessoa vai casar e não faz um pacto antinupcial, ele faz o regime de... fugiu aqui agora a mente, mas comunhão parcial de bens, desculpe. Então, no Brasil é adotado esse regime. É regime de comunhão parcial de bens. Para você mudar esse regime, você tem que fazer um pacto antinupcial, que vai interferir na sucessão. Doutora, a Helena mora lá no Jardim. Ela diz o seguinte: Fernando, meu sogro faleceu e deixou conta na Coelce. E a Coelce falou que não pode cortar porque tem que pagar, mas não temos condição. O que podemos fazer? Existe uma herança? Existe algo que essa pessoa tenha deixado para que seja feito o pagamento? Existe algum crédito que essa pessoa tenha deixado para os herdeiros para poder pagar, quitar essas dívidas? Se existir, terá que pagar. Terá que pagar, né? Mas se não existir, vai ter que entrar em contato, vai ter que ter contato com a Coelce, dizer que a pessoa era pobre na forma da lei, tentar fazer o corte dessa ligação elétrica sem o pagamento. Por quê? Porque a pessoa que gerou o débito faleceu sem deixar nada para pagar. Não é verdade? Pelo que eu entendi aí, ela então aí, procura um advogado de sua confiança e se oriente com relação a isso, que inclusive para até entrar na justiça. Porque como é que eu vou pagar um débito de alguém que faleceu e não deixou crédito para isso? Muito bem. Tem uma pergunta? Tem, Fernando. Doutor, é o seguinte, aqui a pessoa ligou para cá, faça uma pergunta à doutora Tereza Maia. Ela disse que o casal tinha o pai dela, né? Claro, o pai e a mãe morreu. E tem 4 filhos. Aí o que aconteceu? Esses 4 filhos, 3 vendeu a parte deles, da herança. E o pai também assinou a favor de um dos herdeiros. Só teve um herdeiro que não assinou para vender a sua parte. E a casa estava muito estourada. Ela recuperou a casa e mora mais de 15 anos. Não tem briga entre esse herdeiro que não assinou. E ele já perguntou ao herdeiro que se ele quisesse, comprasse tudo que ele vestiu. Só que ele tem dinheiro. Como é que fica essa situação? Me diga uma coisa. O pai e a mãe faleceram? Não, são 4? Faleceu só a mãe. Só a mãe, ficou o pai. O pai está vivo. Certo? O pai está vivo. Então, ele deu a parte dele para os herdeiros. A metade seria dele. Tá dependendo, inclusive, como eu acabei de falar, do regime de casamento. Isso. Mas digamos que ele deu a parte dele, deu os 50% dele. Ele deu a parte dele, o pai. Não, ele ficou sem nada, absolutamente.
provavelmente. Exato. Né? Então, 100% da herança foi para os herdeiros. Os herdeiros. Aí tem um deles que não quis. Não, um deles não assinou, mas os outros assinaram Para venda para vender para os irmãos. Para Né? vender para um dos irmãos. Só que não assinou também não tem questão na família. Aí ela quer saber o seguinte, só que um dia ele vai procurar ele para né, o herdeiro, desses que não assinou. E ele ofereceu a parte dele, tudo que ele deixou na casa, mas só que esse irmão não tem dinheiro para comprar a casa. Porque ele continua com a legítima dele, com a parte dele, né? Verdade. Não é verdade? Então é 25%, se são 4. Sim. É 25%, então 25% ainda é dele. É dele, né? Ele, apesar de que os outros venderam para um só, pelo que eu entendi, e esse aqui não quis vender, vai ter que haver uma conciliação, uma composição, porque 25% continua sendo dele. Apesar de todas as reformas e benfeitorias que fizeram. E assinaram, né, os outros a favor, que os outros fazem com a casa, né? Comprou, ele deve ter comprado, os outros. Exatamente, Então, pagou e tem recibo, tem tudo. Pronto, 25% foi avaliado, tem que ter feito, eu creio que tenha sido feito na época uma avaliação desse imóvel. Foi avaliado. Né, avaliado, então ele recebe aqueles 25% sem as benfeitorias, porque as benfeitorias aí já agrega valor ao imóvel. Né? Então, mas continua com os 25% dele. Aí deve haver uma conciliação, porque ele não perde a herança dele. E também o outro titular que comprou. E que o outro que comprou também tem dele, as ações mais dele, não é isso? São 75% dele, né? 75% que os outros abriram mão e venderam para ele. Então, 75% ele tem dessa herança e 25% ainda continua sendo dessa pessoa. Com você, Fernando. Vamos lá, doutora, para a gente finalizar aqui, a Maria, lá do bairro das Carlotas, ou melhor, aqui do bairro das Carlotas, ela diz o seguinte: estou há 13 anos separada, mas não no papel. Ele tem algum direito? Ela não se divorciou. Ela não é ex-mulher. Não é ex-mulher. Então, se a pessoa com quem ela está casada continua casada ainda hoje, falecer, ela tem direito à herança sim. E ele? Tem também? Se ela tiver alguma coisa? Tem. Tem? Tem. Porque aqui ela está dizendo aqui, a pergunta é se ele tem algum direito. Se ele tem algum direito, se ela falecer? Sim, com certeza sim. Continuam casados. E ainda tem que observar a história do regime de bens. Se foi comunhão parcial, que é usado no Brasil, que é utilizado no Brasil, se é comunhão universal de bens ou separação total de bens. Porque aí, se o casamento foi celebrado com comunhão parcial de bem, ele é meio e herdeiro da parte dos herdeiros. Por isso que é a importância do divórcio, né, doutor? Do divórcio, porque veja bem, se você continuou casa, você está há 20, 25 anos, eu particularmente tenho uma colega minha, ela está há 34 anos separada de fato da pessoa. E agora que me pediu para fazer o divórcio, eu digo, nossa, ela tem bens, ela tem carro, ela tem casa, ela tem sítio. Eu digo, olha, peça a Deus para você não falecer, porque ele vai levar a metade. A metade. Doutora, a próxima pergunta aqui: como fica a herança de quem casou com comunhão parcial de bens? É isso que eu acabei de falar. No artigo 1829, ele trouxe do ano de 2002, ele diz o seguinte: a sucessão legítima defere-se na seguinte ordem: aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime de comunhão universal de bens. Ou seja, exceto se tiver sido casado no regime de comunhão universal de bens ou na separação obrigatória de bens. Então, é o seguinte: se você é casado no regime de comunhão parcial de bens, a corrente majoritária do Superior Tribunal de Justiça, ela entende que você, além de meieiro, que é a metade, é herdeiro concorrente com os descendentes. Se você é casado com a separação total ou universal, não, é só meieiro. Mas se você é casado pelo regime de comunhão parcial de bens, que é a maioria do casamento, por quê? Porque tem que atentar para aquele pacto antinupcial. Se você fizer um pacto antinupcial e quiser mudar o regime de bens, você pode. Lá, quando você for ingressar com a ação para o casamento. Mas, na totalidade, o regime adotado no Brasil é de comunhão parcial de bens. Então,
a pessoa é meieiro e herdeiro, mas existem correntes contrárias, ainda não está bem definido o imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação. O pai, né? É sobre a herança, você está falando. Sobre a herança, porque existe esse imposto, que é um imposto estadual, que incide sobre a herança. Certo. Doutora, e o pai, o pai pode deserdar um filho no testamento? Não, ele não pode deserdar um filho no testamento, a não ser que, nas seguintes hipóteses, se ele tiver matado o autor da herança, ou tentado, ou o pai tiver, ou essa pessoa tiver difamado gravemente essa pessoa que gerou a herança. Aí sim ele pode deserdar esse filho. Tem mais uma perguntinha aqui, doutora. Divorciados têm direito à herança do ex-cônjuge? Os divorciados não têm direito à herança do ex-cônjuge. Por quê? Porque a sentença do divórcio, ela já faz aquela divisão dos bens. Então, se eu sou divorciada e a sentença já transitou em julgado, eu não tenho direito mais à herança. Se a pessoa falecer, se o marido ou a esposa falecer. Por quê? Porque já foi dividido esses bens durante o divórcio. Então, se não houve bens a partilhar, não houve bens a partilhar. Mas depois do divórcio, transitada a sentença em julgado, não tem mais direito à herança. Para a gente concluir o nosso assunto hoje, direito de herança, o Zé Lino faz aí a última perguntinha para a gente finalizar. Vamos lá, Zé? Deixa eu abrir aqui para você. Doutora Zé Maia, uma pessoa está ouvindo a Rádio Barazô atrás pela internet. Mandou aqui um comunicado diz assim: doutora, eu falando aí, né, casamento de separação de bens, né, Fernando? E ele disse: a minha esposa, ela é empresária. Eu não tenho emprego fixo. Né? Tudo que ela tem, ele disse que ele sabe o que ela tem. Ele sabe que ela tem as condições financeiras, né? Mas ele tem um filho com ela. Se um dia ela falecer, ele tem alguma herança com ela? Ele pode ter alguma herança através do filho para ele também? Através do filho não. O filho já tem a parte dele, porque dele, né? É descendente, é herdeiro, obrigatoriamente é herdeiro. Então, a metade de tudo que é dela é do filho. É do filho. Agora, dependendo do regime de bens que foi adotado no casamento, aí vamos ver se ele é meieiro. Ele é meieiro. Isso aí, indubitavelmente, ele é meieiro. Mas ele também pode ser herdeiro em concorrência com o filho. Ele disse que nunca assinou nada. Tudo que ela tem, ele disse que nunca assinou nada. Só ela que assina entre as famílias dela. Mas ele é casado no civil com ela? Houve o casamento? Ou a declaração de Mas, Estado? segundo ele, tudo que ele foi feito um acordo de separação de bens. A separação total de bens. De bens. Então, o que ela tinha antes desse casamento não se comunica com ele. Se foi separação total de bens, tudo que ela tinha antes desse casamento não se comunica com o casamento atual. Certo? Porque houve esse pacto antinupcial, que inclusive eu já vinha falando, né? O pacto antinupcial. Doutora, rapidinho, que está chegando aqui torpedos, o final do telefone 7782, ela diz o seguinte: sou junta com um homem há 20 anos, não tenho filhos com ele, mas ele teve uma filha com a amante. Eu tenho algum direito a alguma coisa dele? A Mariana Vieira que pergunta. Bom, ela já tem direito porque é casada. É casada? É casada. Ela diz ela que é junta com ele há 20 anos. Há 20 anos. Então, é uma união estável, pública, notória, e aí ela realmente tem direito. Se ela vive em união estável, ela tem o direito à metade do que é dele. Agora, e o filho dele com a amante, se ele registrou, se ele reconheceu a paternidade, é herdeiro e vai concorrer com ela na partilha dos bens, porque é herdeiro legítimo. Se ele registrou, a criança é herdeira. Torpedo final do telefone 8459. Fernando, eu tenho um filho que o pai já morreu 4 anos, mas ele... Vou começar de novo aqui. Fernando, eu tenho um filho que o pai já morreu, né? Há 4 anos, mas ele deixou mais 2 filhas com a mulher dele e deixou uma casa.
Meu filho, no caso, teria direito de fazer o exame de DNA? É a Josiane do bairro Atlântico. Sim, Josiane. Faça o exame de DNA, comprova a paternidade, sua filha é herdeira. Torpedo 7530. No caso de filhos de criações não registrados no papel, mas tendo testemunhas que comprovem, tem algum direito à herança? Tem direito desde que você reconheça essa criança. Faça o reconhecimento dessa adoção, né, que é o filho adotado, faça o reconhecimento dessa criança, desse adolescente, em juízo, e ele terá, como filho adotado, a herança, quando ela for gerada, é claro. Torpedo 4494, final. O pai tem o filho, mas não vive com a mãe. A casa dele passou para o nome da mulher dele. O meu filho tem direito quando ele falecer? Essa casa foi para o nome da esposa dele. Ele fez a doação para a esposa, em vida. Em vida ele fez a doação para a esposa. Não é isso? Eu entendi isso? Exatamente. Então é o seguinte, o bem foi passado para essa pessoa e da pessoa. Torpedo final do telefone 1836. Doutora, neta ou neto tem direito à herança da avó Rosinha do Riacho Doce? Ou do avô, né? Tem direito sim, se essa avó e esse avô não tiver filhos. Porque os filhos são os herdeiros naturais. E se não tiver filhos, esse avô e essa avó, os bens passam necessariamente para os netos. Diga, Zé. Doutora, aqui veio aqui uma mensagem, né? Diz assim, a minha mãe, o meu pai... Aliás, a minha mãe faleceu. O meu pai já está um pouco certa idade e tem uma pessoa que cuida muito bem dele. Não é casado, mas ele tem bens. Quando ele falecer, quando ele morrer, essa senhora tem como adquirir alguma herança da parte dele? Não houve reconhecimento da união estável. Não houve reconhecimento. Mas ele vive em união estável. Ela terá direito, sim, à metade dos bens dele. Tem direito, né? Tem direito à metade dos bens dele. A metade, 50%, que é o que ele pode dispor. A outra metade é dos herdeiros legítimos, que são os filhos. Por quê? Porque ela está vivendo, pelo que eu entendi, em união estável, cuida bem dele. Ela é a esposa, ela é a companheira. Então, ela tem direito a 50% dos bens dele. E a legítima dos filhos é intocável. Doutora Tereza Maia, esse assunto vai longe. 1h34, vai sim. Mas fica para a próxima. A gente faz um segundo programa. Fazemos, com certeza. Queremos agradecer, viu, doutora, a presença da senhora mais uma vez aqui no Marazu Notícias. E até a próxima sexta-feira. Até a próxima sexta-feira. Eu espero que os ouvintes estejam aproveitando bem as nossas explicações. Aqui, eu vou fazer só um registro. Tereza Maia, o meu intuito aqui na rádio não é de aparecer, não é de me promover, não é de diminuir nenhum colega. Muito pelo contrário, vocês são testemunhas que eu sempre digo que procurem um advogado de sua confiança. Então, eu tenho sido, inclusive, alvo, por parte de alguns colegas, eu tive um problema sério agora com um colega por causa dessa minha participação, inclusive na dinâmica do município. Então eu quero dizer para essa pessoa que não fique assim. Você tem seu brilho, você não precisa apagar o brilho dos outros para sobreviver. Você é uma pessoa que é conhecida, muito conhecida aqui no município de Parapuru, fez um trabalho como advogado muito brilhante, muito bonito, mas eu acho que o sol nasceu para todos. Então, eu cheguei aqui no município há 5 anos e a única coisa que eu desejo para o município de Parapuru é o seu pleno desenvolvimento. Tanto é que eu sou presidente do Conselho da Comunidade de Parapuru, estamos lutando agora pela cadeia pública, sou delegada da UAB, lutei por aquela sala, conseguimos. Então, se eu sou algumas vezes impetuosa, é porque eu quero o bem-estar, tanto dos munícipes, tanto das pessoas que me ouvem, tanto dos meus amigos, dos meus colegas, de todos aqueles que convivem comigo.
Então, eu sinto muito se esse meu jeito, essa minha impetuosidade afeta a alguém. Mas eu luto e tenho que guardar, e lutar e preservar a ética profissional. Então, eu peço desculpas por esse desabafo, mas é porque realmente, quando você faz um trabalho, quando você faz algo pelo município, pelas pessoas, tem outras que acham que a gente está querendo aparecer, está querendo ser mais do que o outro. Mas eu peço desculpas a essa pessoa para que ela tenha consciência de que ela tem seu brilho próprio. E é um grande advogado. Mas se atropelou. E eu espero que tudo volte aos seus eixos para que a OAB brilhe antes de nós. Ok, doutora, grande abraço. Abraço, Fernando. Marasol Notícias.